Você já sentiu que a sua energia parece estar vazando por um ralo invisível e que a vitalidade que antes era a sua marca registrada agora exige um esforço monumental para dar as caras? Já percebeu que suas pernas parecem mais pesadas ao final do dia, que as extremidades do corpo estão sempre frias e que aquela resposta física espontânea foi substituída por uma hesitação que gera uma ansiedade silenciosa no seu peito? O que muitos homens acima dos 60 anos aceitam como o peso da idade é, na verdade, o resultado de um crime biológico sendo cometido contra os seus vasos sanguíneos 3 vezes ao dia, exatamente em cima da sua mesa. Existe uma conspiração silenciosa no sistema de saúde convencional que prefere te vender o alívio temporário de uma farmácia do que te ensinar a desentupir a sua própria fisiologia. O que quase ninguém te conta é que existem 4 frutas específicas muitas vezes tidas como saudáveis, que funcionam como uma verdadeira massa de calafetagem nas suas artérias pélvicas, bloqueando a circulação onde você mais precisa de fluxo e pressão. Eu sou a doutora Helena Maia, e neste vídeo eu vou quebrar esse código de silêncio urológico e te revelar por que eles escondem essa informação de você. Você vai descobrir quais são as 4 frutas que estão sabotando o seu vigor agora mesmo. E mais importante, como reverter esse bloqueio para recuperar uma circulação de ferro que você acreditou ter perdido há décadas. Mas atenção, essa verdade é desconfortável para quem lucra com a sua doença. Então, se você valoriza a sua autonomia e quer parar de ser refém de pílulas, se inscreva agora mesmo neste canal e ative o sino de notificações, porque o que eu vou te entregar aqui é a ciência que devolve a soberania ao homem maduro. Para entender por que a sua circulação está sendo bloqueada, você precisa visualizar o seu sistema vascular não como canos de metal rígidos, mas como um tecido vivo que respira e reage a cada molécula de açúcar e ácido que entra no seu sangue. O grande segredo que muitos urologistas não enfatizam na consulta rápida é o impacto do índice glicêmico e da frutose isolada na microcirculação pélvica. A primeira fruta desse grupo perigoso para o homem de 60 anos é a manga, especialmente as variedades mais doces e maduras. Embora seja rica em vitaminas, para um organismo maduro cuja sensibilidade à insulina já não é a mesma, a manga entrega uma carga de açúcar tão súbita que causa o que chamamos de glicação proteica. Imagine que o açúcar do seu sangue se transforma em uma espécie de caramelo grudento que se prende às paredes das suas artérias mais finas. Como as artérias que irrigam a região íntima são as menores do corpo, menores até que as do coração, elas são as primeiras a entupir com esse processo de glicação. Quando você come manga em excesso ou de estômago vazio, você está literalmente caramelizando seus vasos sanguíneos, reduzindo a elasticidade necessária para que o sangue flua com pressão. A ciência mostra que o consumo frequente de frutas de altíssimo índice glicêmico, após os 60 anos, eleva os níveis de insulina, e a insulina alta é o sinal verde para o corpo inflamar a próstata e comprimir ainda mais a passagem da uretra e dos vasos periféricos. A segunda fruta que compõe esse bloqueio invisível é o figo seco ou em calda. Aqui o problema é potencializado pela concentração. Quando a fruta é desidratada ou conservada em açúcar, ela se torna uma bomba de frutose condensada, que sobrecarrega o fígado de forma imediata. O fígado, ao tentar processar essa carga, dispara a produção de triglicerídeos e ácido úrico. O ácido úrico elevado é um dos maiores inimigos da sua ereção e da sua circulação geral, pois ele inibe diretamente a produção de óxido nítrico nas células endoteliais. Sem óxido nítrico, suas artérias permanecem rígidas, como se estivessem congeladas. Muitos homens acreditam que o figo é um tônico para a energia, mas a médio prazo, ele está criando uma barreira química que impede que o sinal de relaxamento chegue aos seus tecidos íntimos. É por isso que você sente que mesmo querendo o corpo não responde, o comando elétrico existe. Mas a via química está obstruída por um excesso de resíduos metabólicos que transformam o seu sangue em um fluido denso e difícil de bombear. A terceira fruta que você deve tratar com extrema cautela e que muitos urologistas evitam mencionar para não confrontar as dietas de saúde populares é o suco de laranja coado e em jejum. A laranja inteira possui fibras que retardam a absorção, mas o suco é um concentrado de ácidos orgânicos e açúcares que irritam profundamente o trato urinário e a mucosa da bexiga de um homem de 60 anos. Essa irritação constante gera uma microinflamação pélvica. Quando a região pélvica está inflamada, o corpo, por defesa,
reduz o fluxo sanguíneo local e aumenta a tensão muscular. O resultado? Você sente uma urgência frequente para ir ao banheiro, mas o jato é fraco e a circulação interna é pífia. A acidez excessiva altera o pH do seu sistema excretor, criando um ambiente hostil para a saúde da próstata. Trocar o suco de laranja por água com limão espremido pode parecer uma mudança pequena, mas para o seu endotélio é a diferença entre uma artéria inflamada e uma artéria que consegue respirar e dilatar. O segredo está em entender que o que é saudável para um jovem de 20 anos pode ser um veneno metabólico para um homem que precisa preservar cada milímetro de sua elasticidade vascular. Por fim, a quarta fruta que bloqueia sua circulação de forma silenciosa são as uvas extremamente doces, quando consumidas sem a casca e em grandes quantidades. Embora a casca contenha o resveratrol, o miolo da uva moderna, selecionada para ser mel puro, é quase que exclusivamente glicose e frutose. Para o homem de 60 anos, o excesso desse tipo de açúcar causa uma disfunção mitocondrial nas células musculares lisas das artérias. Suas artérias perdem a força de contração e relaxamento. É como se a bomba perdesse a pressão. O que os urologistas escondem é que o tratamento para a falta de circulação íntima começa na remoção desses picos de insulina. Quando você retira essas 4 frutas, ou as substitui por opções de baixo impacto glicêmico, como as frutas vermelhas ou o abacate, você remove o obstáculo que impede a cura natural do corpo. O fim do bloqueio circulatório acontece no momento em que você para de fornecer o combustível para a inflamação. Você não precisa de mais pílulas. Você precisa de vasos limpos, sangue fluido e uma biologia livre de resíduos açucarados. A sua potência está escondida atrás da sua última refeição, e recuperar essa força é um direito seu que começa agora, com a escolha do que você decide colocar no seu prato. Entender que a sua biologia é um sistema de precisão é o que separa os homens que envelhecem com vigor daqueles que se tornam dependentes de protocolos químicos cada vez mais agressivos. O que muitos profissionais de saúde não te explicam com a clareza necessária é que a sua próstata e o seu sistema circulatório íntimo compartilham o mesmo espaço geográfico e a mesma rede de suprimento sanguíneo. Quando você ingere essas 4 frutas de alto impacto glicêmico, como a manga e o figo, você está alimentando um processo de aromatização periférica. No homem de 60 anos, o excesso de açúcar no sangue sinaliza para o corpo converter a pouca testosterona que ainda resta em estrogênio. Esse desequilíbrio hormonal é o combustível para o crescimento da próstata e para a perda de tônus vascular. É por isso que você sente que, apesar de tentar se cuidar, a sua resposta física parece dormente. A inflamação causada por esses picos de glicose cria um ambiente de baixa oxigenação na região pélvica, o que os urologistas chamam de hipóxia tecidual. Sem oxigênio, as células que deveriam produzir o estímulo para a circulação morrem prematuramente, sendo substituídas por um tecido fibroso e rígido que não se expande, não importa quanta pílula você tome. A quarta fruta desse grupo de bloqueio, a uva de mesa refinada, é talvez a mais perigosa por ser socialmente aceita como um superalimento. O problema é que a uva moderna foi geneticamente selecionada para ter uma casca fina e uma polpa extremamente doce, eliminando quase todas as sementes e fibras que antes equilibravam o seu consumo. Para um homem de 60 anos, cada cacho de uva é um bombardeio de frutose que vai direto para o fígado, gerando gordura visceral. Essa gordura não fica apenas na barriga. Ela se infiltra entre os órgãos e secreta citocinas inflamatórias que atacam as suas artérias pélvicas 24 horas por dia. O segredo que os grandes centros de saúde escondem é que ao remover essas frutas e substituí-las por substâncias que contenham polifenóis sem o excesso de açúcar, como o mirtilo ou a romã, você interrompe o ciclo de degradação do colágeno vascular. Você permite que o seu corpo inicie uma faxina biológica. Em apenas 21 dias sem esses picos de insulina, as células endoteliais recuperam a capacidade de escutar os sinais nervosos. A circulação volta a fluir não porque você forçou com um remédio, mas porque você removeu a barreira que impedia o seu coração de entregar o sangue onde ele é mais necessário. Muitas vezes, a solução para a sua falta de vigor está no que você deixa de comer e não no que você adiciona. O corpo masculino aos 60 anos é uma máquina de extrema eficiência, mas que exige um combustível de altíssima pureza. Quando você limpa o seu sangue dessa carga excessiva de açúcares das frutas proibidas, você reduz a viscosidade sanguínea. O seu sangue deixa de ser um xarope espesso e passa a ser um fluido dinâmico.
Isso alivia a pressão sobre o músculo cardíaco e permite que as microarterias pélvicas, que têm o diâmetro de um fio de cabelo, voltem a ser irrigadas. Imagine a sensação de acordar e sentir que o seu corpo está aceso novamente, sem palpitações, sem calorões e sem o medo de falhar. Isso não é um milagre da medicina moderna. É apenas o resultado de você parar de lutar contra a sua própria fisiologia. O urologista que foca apenas no sintoma vai te dar uma receita. O urologista que foca na causa vai te dizer exatamente o que eu estou te falando agora. Limpe o seu terreno biológico e a sua masculinidade florescerá por consequência natural. Para selar esse processo de recuperação, você precisa entender que a sua circulação íntima é o reflexo direto da sua saúde metabólica. Se os vasos lá embaixo estão bloqueados por essas frutas e hábitos inflamatórios, os vasos do seu cérebro e do seu coração também estão correndo perigo. O fim do bloqueio circulatório aos 60 anos é o passaporte para uma longevidade com dignidade e prazer. Não aceite a ideia de que o declínio é obrigatório. O declínio é, muitas vezes, opcional e alimentado por escolhas que parecem inocentes. Ao retirar a manga, o figo, o suco de laranja coado e as uvas excessivamente doces da sua rotina imediata, você está dando um comando de reiniciar para o seu sistema vascular. Você está escolhendo ser o homem que domina os seus instintos e conhece a ciência que sustenta o seu corpo. A era do bloqueio termina no momento em que a informação correta entra na sua mente e as frutas certas entram na sua dieta. Você tem agora o conhecimento que poucos possuem. Use-o para retomar o que é seu por direito e viva a sua maturidade com a força e a intensidade que você merece. O que torna esse bloqueio circulatório tão persistente é que ele não acontece de um dia para o outro. Ele é uma erosão lenta e silenciosa da sua capacidade de resposta. Imagine que cada vez que você consome uma dessas frutas carregadas de frutose isolada e sem fibras, você está enviando um sinal de armazenamento para o seu corpo, em vez de um sinal de energia. Para o homem de 60 anos, esse sinal de armazenamento se traduz em microcalcificações. O cálcio que deveria estar nos seus ossos começa a se depositar nas paredes das suas artérias pélvicas devido à inflamação crônica gerada pelo excesso de açúcar. É por isso que muitos homens sentem uma rigidez que vai além do físico. É uma rigidez arterial. O segredo que muitos consultórios omitem é que a sua circulação íntima funciona como o canário na mina de carvão. Ela é o primeiro sinal de que o seu sistema cardiovascular inteiro está perdendo a flexibilidade. Ao remover o grupo das 4 frutas de bloqueio, a manga, o figo seco, o suco de laranja e a uva de mesa, você retira o estímulo que mantém o cálcio e a gordura grudados nas suas vias sanguíneas. A ciência por trás dessa recuperação é fascinante e se baseia na autofagia vascular. Quando você para de sobrecarregar o seu fígado com essas cargas glicêmicas, o seu organismo finalmente encontra espaço para realizar uma limpeza interna. Suas células começam a reciclar as proteínas danificadas e os resíduos de açúcar que estão obstruindo o fluxo. Em poucas semanas, a viscosidade do seu sangue muda. Você deixa de ter um fluido pesado e lento, que exige um esforço enorme do coração, para ter um sangue oxigenado e leve, capaz de penetrar nos menores capilares da região pélvica. É nesse estágio que a mágica acontece. Você começa a notar que a temperatura das extremidades aumenta, que a sua clareza mental melhora e que a resposta física volta a ser ditada pelo seu desejo e não pela sua dúvida. Você não está apenas desbloqueando a circulação aos 60. Você está redefinindo o que significa envelhecer com saúde. A pergunta que você deve se fazer agora é: por quanto tempo mais você vai permitir que um hábito aparentemente inofensivo dite as regras da sua masculinidade? O sistema convencional muitas vezes prefere manter o homem em um estado de manutenção de sintomas, onde você é um consumidor eterno de soluções paliativas. Mas o conhecimento que a doutora Helena Maia te entrega aqui é uma ferramenta de libertação. Ao entender que frutas de alto índice glicêmico agem como um freio de mão na sua circulação, você assume o volante da sua saúde. A recuperação do vigor não é um evento isolado, mas uma consequência inevitável de um sangue limpo e de artérias elásticas. Quando você limpa o terreno biológico, a vida volta a pulsar com a intensidade que você conhecia na juventude, mas com a sabedoria e o controle que só a maturidade proporciona. Este é o fechamento de um ciclo de desinformação.
Agora que o segredo foi revelado, a responsabilidade de agir é sua. O bloqueio circulatório não é uma sentença definitiva. É um sinal de alerta do seu corpo pedindo por uma mudança de combustível. Ao priorizar frutas de baixo impacto e alta densidade nutritiva, e ao eliminar as 4 grandes sabotadoras da sua circulação, você está declarando independência. Você está escolhendo ser o homem que não se rende ao declínio, mas que se adapta e supera através da ciência aplicada. A sua circulação é a sua vida. Mantenha-a fluindo. Mantenha-a limpa e viva cada dia com a potência de quem sabe exatamente como o próprio corpo funciona. O segredo foi revelado. O caminho está traçado. E o seu novo capítulo de vitalidade começa na próxima escolha consciente que você fizer. Para selar definitivamente o fim desse bloqueio e garantir que sua circulação não apenas retorne, mas permaneça blindada contra o envelhecimento precoce, você precisa compreender o conceito de resgate da memória vascular. O seu corpo, mesmo aos 60 ou 70 anos, possui uma capacidade extraordinária de autorregeneração, desde que você pare de asfixiar as suas células com os subprodutos da frutose isolada. O grupo das 4 frutas de bloqueio que discutimos, a manga ou figo, o suco de laranja e a uva refinada, atua como um ruído biológico, que impede a comunicação entre o seu sistema nervoso e os seus vasos sanguíneos. Quando você silencia esse ruído ao retirá-las da sua rotina, você permite que o endotélio volte a realizar a sua função primordial, a síntese de óxido nítrico em níveis juvenis. O segredo final que muitos urologistas não têm tempo de explicar é que a sua masculinidade não está guardada em uma farmácia, mas sim na pureza do seu plasma sanguíneo. Um sangue livre de picos de insulina é um sangue que carrega oxigênio e nutrientes para as áreas que foram negligenciadas pelo bloqueio inflamatório durante anos. A transformação que ocorre nos próximos 30 dias após a remoção desses gatilhos glicêmicos é o que a medicina regenerativa chama de rejuvenescimento endotelial. Suas artérias, que antes estavam rígidas e cobertas por uma camada de glicação, aquele caramelo de açúcar que mencionamos, começam a recuperar a elastina. Você notará que a sua pressão arterial se estabiliza de forma natural e que a necessidade de esforços externos para manter o vigor diminui drasticamente. Isso acontece porque, ao limpar o terreno biológico, você reativa a angiogênese, que é a criação de novos microvasos. É como se o seu corpo estivesse construindo novas estradas para garantir que o suprimento de sangue chegue ao destino final com força total. Esse é o verdadeiro motivo por que esse conhecimento é mantido sob 7 chaves. Um homem que sabe como desinflamar o próprio corpo torna-se independente do sistema de remediação eterna. Você deixa de ser um paciente para se tornar um homem soberano sobre sua própria biologia. O impacto dessa mudança vai muito além da circulação íntima. Ela atinge o núcleo da sua autoconfiança. A insegurança que nasce da falta de resposta física é uma das maiores fontes de estresse oxidativo para o homem maduro. Ao retomar o controle e ver os resultados surgindo na primeira semana, com mais disposição ao acordar, pernas mais leves e um vigor renovado, o seu cérebro reduz a produção de cortisol. Com menos cortisol, suas artérias relaxam ainda mais, criando um ciclo virtuoso de saúde que se autoalimenta. Este é o segredo do urologista que realmente importa. A sua cura está na sua capacidade de filtrar o que entra no seu organismo. O bloqueio circulatório aos 60 anos não é o fim da linha, é apenas um sinal de que os filtros do seu corpo estão sobrecarregados. Ao limpar esses filtros e escolher os combustíveis certos, você redefine o que é possível para a sua idade. Encerramos este protocolo com uma certeza. A informação é o único remédio sem efeitos colaterais. Você agora possui o mapa exato para identificar os sabotadores que estavam escondidos sob a aparência de frutas saudáveis e sabe exatamente como liberar as vias para o fluxo da vida. Não permita que o marketing nutricional ou a pressa dos consultórios convencionais te afastem da verdade biológica que eu te entreguei aqui. A sua circulação é o seu maior patrimônio. Proteja-a com a disciplina de quem conhece o valor da própria liberdade. O bloqueio caiu, a verdade foi revelada, e o seu corpo está pronto para responder. Use esse conhecimento para viver uma maturidade épica, potente e totalmente livre. Eu sou a doutora Helena Maia e estarei aqui para guiar cada passo da sua reconstrução. O seu novo capítulo de vitalidade começa agora.